mas eu gostaria de ouvir de vocês, pelo menos que cada um de nós diga quem você é. Os pontos positivos, que as pessoas também falam mal da gente. Sabendo. Amém. Eu, antigamente, eu já contei na classe Talmidim. Antigamente, eu era o diabo louro no meu bairro, junto com os meus colegas lá na infância. Então, se fosse lá no passado, quem é você? Eu ia falar o diabo louro. Mas hoje, Deus mudou essa história. Já não sou mais conhecida ou reconhecida como diabo louro. Algumas pessoas dizem até que eu sou um anjo. Mas, pelos dons que Deus tem me dado, da forma que eu tenho me portado, eu sou uma pessoa que age com bastante misericórdia. Então, por isso eu coloquei lá que eu sou misericordiosa. Mas e você? Quem é você? Eu sou vista como a crente no serviço, pregando o evangelho, perturbando tudo. Eu acho que é. Então você também, porque quando o evangelho foi levado às outras nações e os apóstolos que foram, as pessoas falaram isso deles. Falaram, aqueles que perturbaram o mundo já chegou até nós. Então, você não está fora não, Kátia. Amém. Mas quem? Quem mais gostaria de participar? Quem você é? Como você é conhecido? Sabe, irmãos, a gente perde muitas oportunidades na nossa vida. Nós nascemos em um lar, muitas vezes, nosso lar, nossa primeira escola, não é uma escola cristã. E por isso não tem os valores, não tem os princípios cristãos e nós sofremos por isso. Também os traumas da nossa vida, as feridas da nossa alma, começa tudo na nossa casa. A gente vai para um casamento, não trata, porque Deus disse que nós devemos, a segunda intimidade que tem que ser tratada é a alma, mas a gente não trata. A gente se perde ali nos beijos e abraços e ninguém cuida de nada. E no beijo e no abraço parece que a gente que aquela pessoa é a pessoa que a gente quer passar com ela o resto da vida. Mas quando casa e entra na rotina, aí é onde as coisas ficam claras para nós, que aquela não era a pessoa que a gente queria passar o resto da vida. Aí a gente fica querendo fugir da situação. E muitos fogem. E eu também estudei esses tempos. Aliás, desde que eu me separei, eu estudei sobre divórcio, e a conclusão que eu chego é que é melhor uma separação, embora seja traumática, é a segunda maior dor, é a separação, a primeira dor maior da alma é o luto, e a separação é a segunda. Embora seja a segunda maior dor que uma alma possa suportar, ainda é melhor uma separação
do que um relacionamento doentio que envolve, muitas vezes, crianças, adolescentes, que são ali, passam a ser ali vítima daquela relação doentia. Ah, Martinha, você está fazendo apologia à separação, divórcio? Não. Eu sou da palavra que Deus disse que o casamento é indissolúvel. A única coisa que pode separar de verdade, porque aqui o que acontece é uma separação de corpos, apenas. Porque a alma é como Deus disse, passou a ser um só, não tem como separar a alma. Só a morte. Só a morte separa. Só você se tornando viúvo ou viúva para separar. Fora disso, é uma separação física, uma separação de corpos. Mas por que isso acontece? Muitas vezes porque as partes envolvidas não abriu espaço para outra pessoa entrar. Ela quer todas as regalias do casamento, mas não quer o compromisso do casamento. E isso vem por quê? Por causa da matriz que tem, o exemplo que teve da sua família. Então, nós viemos de lá com esses problemas e não resolvemos para o casamento. Nós levamos os traumas para a relação conjugal e depois, na rotina, não suporta. Não suporta. Por que eu estou falando isso? Porque agora aqui, quando a gente faz uma pergunta, quem é você? É uma oportunidade, é mais uma das oportunidades que Deus tem nos dado para nós revermos a nossa vida. Porque se você apenas pegar o livro e ler primeiro dia, e ler segundo dia, e ler... Se você só ler, pode ter certeza, você vai chegar ao final de mais um curso do mesmo jeito que você estava 10 anos atrás, quando você aceitou Jesus. Ou 50, 60. Eu tenho mais de 60 anos que eu me converti. Eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 72. Então a gente fica deixando as oportunidades que Deus está nos dando de cuidar da nossa alma, de sermos verdadeiramente cristãos e sermos cristãos genuínos, convictos, inabaláveis, podendo dizer com certeza que eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Mas como assim, Martinha? Cada curso que você já fez, cada curso que você já fez na igreja, na escola bíblica dominical, junto com as mulheres, nas classes que você lecionou, todas elas foram oportunidades que Deus deu para você ver a sua vida do ponto de vista de Deus, para você tratar com Deus a sua alma. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Obrigada, irmã Salete. Então, tá bom. Vamos orar? Vou pedir à irmã Beatriz para nos elevar a Deus em oração. Querido Senhor das nossas vidas, estamos aqui, Senhor, na Tua presença nesse domingo, junto com os Teus servos, para estudar parte mais
da tua palavra, do teu querer para as nossas vidas. Amém. Um domingo tão lindo, tão ensolarado, Deus, marcando a tua presença nas nossas vidas, com tanto amor, com tanto carinho, cuidando de nós. Por isso te somos gratos, ó Deus. Te agradecemos, porque tivemos uma noite de descanso tranquila, e levantamos porque o Senhor nos acordou, ó Deus. E queremos aprender de Ti, nesse momento, junto com a Tua serva Marta, ó Deus. Ajuda ela a também nos compreender, ó Deus, as fraquezas, os medos que temos, às vezes, até de abrir a boca, mas ser com ela, ó Deus. Anima, reanima, Amém. coloca o Teu Espírito, Senhor, na Tua serva, para que ela Amém. possa brilhar a Tua presença agora, nesse momento aqui conosco. E cada um de Amém. nós possamos aprender, ó Deus, umas com as outras, uns com os outros, para que possamos chegar àquele nível da pessoa que o Senhor quer que sejamos. Amém, Deus. Ó Deus, eu te agradeço por tudo, agradeço pela minha vida. Em nome de Jesus, amém. 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 No curso Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, nós aprendemos ali algumas coisas muito importantes. Nós aprendemos que Deus está em movimento o tempo todo. Você imagina, da eternidade passada, no presente e para o futuro. Deus está em constante movimento. É. E neste movimento de Deus, Ele quer que nós participemos com Ele. Ele está ali. Nós nascemos com um propósito. Nós não somos obra do acaso. Nós nascemos por um propósito. E nós olhamos as Escrituras e nós vemos ali todos, até aquele que traiu Jesus, nasceu com aquele propósito. Como está escrito. Está escrito. Ele nasceu para fazer aquilo. Então, não existe ninguém neste mundo como uma obra do acaso. Cada um de nós veio a este mundo para que nós, como peças importantes, participemos nesta obra salvadora de Deus no mundo. É tão linda essa obra, que até os anjos quiseram participar delas, mas Deus disse que não. Esse é privilégio do homem. Então, irmãos, olhe para você como uma pessoa realmente que tem um propósito, que Deus te criou para participar com Ele neste propósito grande, que é a salvação do mundo. E eu, aonde eu estou, eu faço parte disso. Só que, como é dinâmico, Deus não pega a gente e joga a gente lá para fazer. Ele vai tratar a gente, ele vai trabalhar a gente. E hoje nós estamos vivendo essa questão no mundo. Quem nós somos? Porque eles desconstruíram tudo. Você vê aí agora, eles estão aí lutando para tirar, dizendo que nós, os evangélicos, que vamos nas casas das pessoas pregar, levar a esperança, que nós somos perturbadores, Kátia. E eles querem tirar a liberdade, dizendo que está protegendo a família. E isso é um engano, porque, na verdade, eles querem emudecer a igreja. Na verdade, eles querem pôr uma mordaça na gente. Na verdade, eles querem tirar a nossa liberdade. Então, nós estamos precisando, sim,
Eu não tenho dúvida, e tenho certeza que a maioria de vocês também não tem dúvida de quem você é em Cristo Jesus. Mas é muito bom a gente participar e reafirmar, porque quando a gente sai de uma classe, quando a gente sai ali, que veio alguma coisa que acrescentou, a gente sai com mais vigor. A gente vai para a guerra revigorado. E Deus vai nos dar a oportunidade de dar este testemunho, porque nada é em vão, nada. Eu vou pedir para a Cris colocar o clipe. Presta atenção e lembra das perguntas. Que má notícia John, o professor, ele vai receber no trecho do filme? Você acha que ele reagiu de uma forma correta? Ele trabalhou ali corretamente de acordo com aquela situação? Ou ele foi obrigado a desistir? Deve ser na oração. Você foi um pai bom o suficiente. Não quero ser apenas bom o suficiente. Vai, vai! A fábrica mais antiga da cidade vai fechar as portas. John, os pais da maioria dos meus jogadores trabalham na fábrica. Isso não vai ser legal. Perdi 3 treinadores e 2 professores. Acho que tem uma solução pro cross country. Não, eu nem gosto de correr. Não morre, não morre. Cross country nem é um esporte de verdade. Por que as pessoas fazem isso? Tô impressionada que terminou. Você é a minha melhor opção. Vocês vieram pro teste? Não, senhor, só estamos conversando. Você veio pro cross country? Sim, senhor. Só uma menina apareceu e ela tem asma. Ah, quer dizer a Hannah Scott. Você gosta de correr? É a única coisa que eu sei fazer. Por que competir só com uma corredora? Uma corredora importa. Thomas, tem tempo para uma visita? Treinador de basquete, trocou de esporte e continua sem time? É triste até pra mim. Olha, eu entendo. Tem que treinar cross country, mas não é o fim do mundo, John. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Eu já vi você dar vários discursos inspiradores para os seus jogadores. Sobre agir sob pressão e chegar mais longe. Hannah, você tá mais rápida. A sua vida vale muito mais que isso. Pra quem? Quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Cadê a sua equipe? Ela tá bem ali. O que você permite que te defina? Aquela é... É a Hannah. Corre, Hannah! Quantas vezes você se sentiu no lugar deste treinador? Quantas vezes você sentiu que tiraram o seu tapete, tiraram seu chão, e você ficou ali perdido, porque era o que você melhor sabia fazer? Então, qual foi a notícia que esse treinador recebeu na sala da professora lá, da diretora? Qual foi a principal notícia? Que ele ia mudar de esporte para treinar. Mas por que isso aconteceu? Porque a fábrica fechou. Isso. A fábrica, então, essa foi a péssima notícia. A fábrica fechou, e com a fábrica fechando ali, né, muitas pessoas perderiam seus empregos, não tinha mais dinheiro para investir em esporte. Então, essa é a segunda causa, era perder o emprego dele também. A posição, né, não o emprego, mas a posição, porque lá nos Estados Unidos o esporte forte lá
esse futebol americano, né? É o futebol. E agora ele tem que mudar, né? E o que você achou? Você acha que ele reagiu de uma forma esperada? Normal? O que você achou da reação dele? Ele não acreditava que ele poderia ser treinador de um novo esporte. Ele se sentia um fracassado. Mas eu vi que tinha muitas pessoas ao lado dele ajudando ele. Até o rapaz no hospital, enfermo, em palavras de vitória de Deus. Uhum. E a diretora da escola, aquela outra moça, e ele teve bastante apoio espiritual e com palavras de outras pessoas, porque também a vida aqui, não sei se essa é uma coisa dos americanos, né, de vencer, de conseguir, de conquistar. Aqui no Brasil a gente recebe muitas palavras de derrota. Quando você tem algum problema, você vai conversar com algumas pessoas no dia a dia, não na igreja, as pessoas costumam até zombar de você, tirar um barato da sua cara. Ah, assim mesmo, a vida vai piorar coisas, né? Então, eu não sei se é uma coisa dos americanos de vencer, eles têm essa autoestima mais forjada, né? Mas no Brasil, eu acredito que nós brasileiros, nós temos a tendência de não ter muitas palavras de encorajamento. Então, eu vi que muitas pessoas ali estavam apoiando ele não desistir do novo esporte. Isso que me chamou a atenção, pessoas com boas intenções ao lado dele, não com más intenções, porque a gente tem bastante pessoas ao nosso lado com más intenções, querendo mesmo que a gente caia mesmo e seja um derrotado. Eu sinto isso, assim, ao nosso redor, assim, uma energia bem negativa no trabalho. Eu estou aqui olhando para minha telinha, no meu celular, e eu estou vendo aqui 12 possibilidades de uma nova história. 12 possibilidades de nós sermos pessoas que são pessoas incentivadoras. Não importa o que fizeram, importa o que eu vou fazer daqui para frente. Então, lá no Conhecendo Deus, também diz que, como Deus está trabalhando o tempo todo, Deus está em movimento o tempo todo, ele nos convida. E quando ele faz o convite, acontece exatamente isso que aconteceu aqui com o professor John. Nós entramos numa crise. Mas será que nós precisamos morrer na crise? Vamos ver? Vamos ler. Êxodo 2, 10 ao 22. Aqui Deus vai nos mostrar, né, o que ele fez na vida do seu servo Moisés. Vamos ver. Quem gostaria de ler? Êxodo 2, do 10 ao 22. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós?
Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi para morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo? Elas responderam: o egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nos dar, para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha, Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Amém. Então aí está mostrando, né, a criação de Moisés e também as suas primeiras ações na terra. Aí mostra quando nós queremos fazer do nosso jeito. Presta bem atenção. Nós vimos que Moisés tem bons traços de personalidade e também tem bons traços ali de líder. Mas só que ele estava agindo do modo dele. Por isso que não deu muito certo. Mas guarda isso aí. Vamos ver Êxodo 3, do 1 ao 6 e do 9 ao 14. Êxodo 3, do 1 ao 6, do 9 ao 14. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e serei essa grande e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora do 9 ao 14. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que te tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo,
E esse será o sinal de que eu te enviarei, de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Lhes direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Amém. Qual é a mudança? Você percebeu que houve uma mudança aí na pessoa de Moisés, do capítulo 2 ao capítulo 3? O que nós percebemos no primeiro momento das ações de Moisés e o que nós percebemos agora nesse segundo momento? Ele deixou de ser príncipe para ser um refugiado em terra estrangeira e depois um enviado de Deus à terra que ele foi perseguido. Isso aí, muito bem. Então nós vemos na primeira parte, né, Natália, Moisés ali agindo segundo a identidade que ele formou dele mesmo. Como ele era um príncipe e ele viu uma injustiça ali entre o povo egípcio e o seu povo, ele agiu na autoridade que ele achava que tinha. Então, quando o príncipe, como filho da filha de Faraó, ele criou para ele uma identidade. Mas essa identidade que ele forjou para ele não era a identidade para a qual Deus o havia salvado lá naquele dia que a mãe dele colocou ele num cestinho de junco, naquele rio ali, no Egito. E aí nós vemos a mudança. E qual foi essa mudança? Você falou que ele se tornou humilde e tal, mas qual foi o processo que Deus usou para trazer Moisés para a real identidade, para a obra que ele nasceu para realizar? Separou ele da terra onde ele tinha crescido, onde ele tinha familiaridade, onde ele construiu a identidade dele, colocou ele numa terra de pessoas diferentes, talvez mais semelhantes da nova identidade dele. Isso. Então Deus mudou ali, Deus trabalhou, na verdade, a questão do coração, né? Coração de Moisés. Deus não precisava de um faraó para libertar o seu povo. Deus levou Moisés para trabalhar a verdadeira identidade dele, para que ele nasceu. Um homem que dependesse, que tivesse convicção da missão, porém não dependesse dos seus recursos. Por isso que Moisés é considerado o homem mais manso da terra. Porque ele sabia, né, teve toda aquela educação lá egípcia de um príncipe. Poderia ter ficado soberbo, como ficou no primeiro momento, mas depois Deus o trouxe à realidade e Moisés, ele foi humilde. Humilde do ponto de vista de Deus é ser submisso a Deus. E ali Moisés pôde ter essa experiência com Deus, da sarça, para conhecer realmente Deus de perto
E assim, quando ele conheceu Deus daquela forma, que ninguém antes tinha visto e nem viu depois, ele foi adquirindo segurança. Mas ele ainda não sabia o que ele ia fazer. Ele ainda não tinha claro qual era a missão dele neste mundo. Às vezes eu fico assim, um pouco em crise, quando as pessoas falam muito mal de Sansão. Sansão, ele também nasceu com um propósito. Ele também nasceu para um propósito. Embora ele fez diferente, ele também se confundiu na questão da sua identidade. Ele era o homem mais forte da terra, achava que podia ter todas as mulheres do mundo. Hoje em dia até assim. Mas ele não nasceu para aquilo. Deus deixou bem claro para os pais de Sansão que ele seria aquele que iria iniciar, era iniciar, não era nem para concluir, a libertação do povo. E naquela época não era do Egito da escravidão, era dos medianitas. Então, acho que eu confundi aqui, não, acho que eram os filisteus. Pastor Bispo, lembra aí, me ajuda a lembrar aí. Pastor, Então, não, irmã Beatriz, quem foi mesmo que Sansão foi ajudar? Lutou contra, foi os filisteus, né? Contra os filisteus. Contra os filisteus. Isso, então, não era nem o Egito, mas era contra os filisteus. E Deus disse que ele iria apenas ajudar, né? Não é isso que fala lá? Iniciar, ele vai iniciar. Porque os pais dele perguntou, como é que eu vou criar esse menino? E aí o anjo explicou tudo para ele, até porque a missão dele, ele iria ser aquele que ia dar início à liberdade do povo, que ainda está em andamento, né? Então nós vemos isso. Deus trabalha assim com a gente. Nós nascemos numa situação e agora Deus tem um propósito que não mudou com o decorrer dos nossos anos passados. Ele está agora nos preparando para a missão, porque é na missão que nós nos sentimos realizados. Na missão nós sentimos satisfação de viver, de servir a Deus e também de servir ao próximo. Mas é na nossa missão. E nem é querendo ser como alguém que a gente admira. Entendeu? Então Deus tem uma missão específica para cada um. E muitos de nós talvez estejamos agora passando pela crise. Essa crise que vai nos ajustar para nós tomarmos a decisão para sermos aquilo ou quem ou que Deus quer que nós sejamos, para aquilo que nós nascemos. Vamos ver Juízes 6, 6 a 16. Quem achar, pode ler, por favor. Juízes. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, eles lhes enviou um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei vocês do Egito da terra de escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei vocês a terra deles. E também disse a Moisés: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vive, mas não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia
Abiezitra, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Você percebeu como nós somos traídos pelas nossas emoções? Como foi que o anjo do Senhor apareceu aí para Gideão? Como foi que ele chegou falando? Guerreiro forte, né? Dando uma qualidade a ele. Isso. Disse que ele era um guerreiro forte, um homem valoroso. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que Gideão caiu assim, de uma forma muito grotesca com a alma dele. A alma dele traiu muito Gideão. Por quê? Porque se nós olharmos para a história, a tribo dele não era a menor tribo de Israel. Pelo contrário, ela foi unida com a tribo de Manassés. E eles, quando se reuniam, eles eram numerosos. Depois vocês podem confirmar isso no livro de Números, capítulo 26. Então, eles de longe eram a menor tribo da nação de Israel. Quando eles se juntavam as duas meias tribos, que são os filhos de José, e formavam, assim, um grande número. Na verdade, era uma grande nação, porque cada tribo ali era uma nação. Então, Deus chamou Josué como um homem forte, corajoso, valoroso, e ele disse: quem sou eu? E aí eu te pergunto, você acha, olhe para você agora, você acha que Deus já te chamou para fazer alguma coisa que você acha que é impossível? Se você acha, é porque você ainda está na sua identidade falsa, que foi forjada de um modo errado, quando alguém disse para você que você não era capaz de fazer. Mas Deus não errou com você. Você acha que você tem reagido ao Espírito Santo de Deus, que tem chamado você para realizar a obra, para preparar você para a obra que Ele realmente tem preparado? Vai pensando nisso. Ah, Martinha, e depois, o que eu faço? Ore a Deus, peça perdão para Ele e fala para Ele que você está agora na posição de deixar que Ele trabalhe a sua verdadeira
identidade em Cristo Jesus, para que você realize o propósito que Ele, o desígnio que Ele já traçou para você antes da fundação do mundo. Porque Deus, sim, sabia, na sua onisciência, que você nasceria. E Ele escolheu você. Vamos orar? Pedir a Natália para orar, e assim a gente encerra, para os irmãos poderem entrar tranquilos para o culto. Senhor, vem colocar diante de Ti os nossos pedidos, Senhor. Agradecer pela aula de hoje. Agradecer pelo estudo e pela palavra, e que a palavra entre em nosso coração e que haja entendimento do que foi passado hoje e que coloquemos em prática aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Que se tiver alguma palavra, algum pedido que o Senhor nos fez, ou alguma missão que o Senhor nos fez e nós tenhamos recusado por medo ou por insegurança, que o Senhor venha mudar, Pai. E que essa palavra entre nosso coração nós possamos mudar, Senhor. Amém. Obrigado por hoje, nos abençoe. Agradeço pela vida da irmã Marta, por todos aqui na sala, Senhor. É isso que eu peço. Perdoe nossos pecados. Que nos abençoe, Pai, nesse fim de semana. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Vou estar dando algumas instruções lá no grupo para a próxima semana, tá bom? Eu guardo vocês aqui. Até a próxima semana. Bom domingo. Até a próxima semana, irmãos. Amém. Bom dia. Amém. Até a próxima semana. Bom dia, Senhor. Beijos para todos, Deus abençoe. Amém, mamãe.